Muito bem, então vamos falar agora sobre as perspectivas de 2019 e 2022 com o novo governo. No ano de 2018 foi um ano com muita turbulência política, né? Tivemos um ano com a eleição, com as mídias sociais assumindo um papel que nunca haviam assumido antes, né? De influência, num processo acirrado de disputa, e que agora o novo governo precisa de uma base congressual forte para implantar medidas econômicas que no vídeo anterior eu havia falado que nós temos uma necessidade de um ajuste fiscal calculado em torno de 6% do PIB. Vejam que naquele vídeo que eu falei do governo Collor, que ele tentou fazer um ajuste de 10% do PIB, obviamente ele não conseguiu. Agora nós precisamos de um ajuste na faixa de 6% do PIB. Claro que esse ajuste não precisa ser feito de bate-pronto, ele pode ser feito ao longo do período, mas ele precisa ser feito. Para fazer esse ajuste, o que é um ajuste? Você está gastando mais do que arrecada, então você precisa ajustar isso. Você pode diminuir os gastos bruscamente, violentamente. Para isso você tem que escolher quais gastos você vai fazer uma escolha, né, de quais gastos você vai reduzir. Claro que você pode reduzir em todas as áreas a partir de gestão, a partir de controles, mas não é suficiente você para fazer um ajuste dessa magnitude. Eu estou falando aí algo em torno de 200 bilhões de reais, não é 200 ou mais bilhões de reais. Não precisa ser os 400, como eu havia falado no vídeo anterior, mas pelo menos metade disso você precisa ajustar. Você precisa sair aí de um déficit na faixa de 100, 150 bilhões de reais para um superávit de 50, 100 bilhões de reais. Então você pode fazer um corte drástico de despesas públicas, você pode fazer um aumento de impostos aumentando alíquotas tributárias, o que é bem difícil, muito difícil. Mas você pode também aumentar a arrecadação, não aumentando alíquotas, mas fazendo uma reforma tributária, permitindo que todos paguem, que se diminua a sonegação, que seria uma forma de você cobrar mais de quem pode pagar mais, que você tenha um tipo de tributação progressiva e não regressiva. Você também pode aumentar esta arrecadação aumentando o crescimento econômico, mas aumentar o crescimento econômico não é necessariamente uma tarefa fácil. Se a economia sair de um crescimento de 1, 1,5% para um patamar de 5, 6%, esse ajuste fiscal acaba ocorrendo naturalmente. Então você pode fazer de uma forma ou de outra, ou você pode fazer isso combinando essas várias formas, cortando despesas de um lado, aumentando receitas de outro, e que esse aumento de receita ocorra não com aumento de alíquotas, mas com uma reforma tributária e com um aumento do crescimento econômico. Então, o que normalmente ocorre é você fazer uma combinação dessas várias situações. O que você não pode fazer é deixar de fazer o ajuste fiscal, porque ou você faz o ajuste fiscal ou o ajuste fiscal se faz. Ou seja, se em um determinado momento os financiadores da dívida pública compreenderem que ela não será paga na sua integralidade, eles fogem da moeda e o governo fica sem esta fonte de financiamento e se obriga a emitir moeda. Ao emitir moeda, ele gera inflação. Muito bem. Dentro dessas reformas que precisam ser feitas no país, uma delas é a reforma da Previdência. O governo Temer tentou fazer essa reforma, mas teve amplas dificuldades e acabou engavetando. Então o novo governo tem então essa tarefa de fazer uma reforma da Previdência. Ela precisa ser feita tanto no setor público quanto no setor privado, mas há grandes resistências a essas reformas. Então esse processo é um processo de negociação, é um processo que precisa ser feito a partir de mudanças na Constituição e precisa uma ampla maioria de apoio. Em acontecendo essas reformas, nós poderemos ter um processo de crescimento econômico vigoroso ao longo dos próximos anos. Em não acontecendo essas reformas, nós poderemos ter um processo de
declínio econômico, a economia andando de lado, com a volta da inflação, em que todo mundo sai prejudicado na medida em que tem o seu salário real reduzido. A inflação também é um imposto, mas é um imposto que ele se impõe sem aprovação do Congresso e sem a sua concordância. Ele simplesmente, a inflação diminui o seu poder aquisitivo de todos nós. Então eu espero que essas discussões que você pode ter visto ao longo desses vídeos, mais o material complementar que foi disponibilizado, te permita realizar as atividades solicitadas, as 3 atividades, onde você pode obter até 60% da nota e que, lendo os materiais, assistindo os vídeos, você pode fazer uma prova com tranquilidade para complementar as notas obtidas com as atividades que foram solicitadas. Meu muito obrigado, foi um prazer estar junto contigo em 2 componentes curriculares. Eu fui o coordenador do curso no início deste curso e eu agradeço muito a você que continua firme no curso e que vá completar o curso até o final. É um curso maravilhoso e que, com certeza, todos nós aprendemos muito com o curso da educação à distância, que é um importante mecanismo, um mecanismo de futuro para a UniOeste e para o Brasil. Muito obrigado.